Então, hoje, a gente tem a alegria de receber a doutora Nádia Machado de Vasconcelos, médica, ginecologista obstetra, mestra e doutoranda em saúde pública pela UFMG, que vai nos apresentar o aplicativo Notiviva. Nádia integra o grupo de pesquisa Observatório de Doenças Crônicas e Agravos Não Transmissíveis, liderado pela professora Débora Malta. Muito obrigada, Nádia, pela disponibilidade de estar aqui conosco. Antes de passar a palavra para a Nádia, eu só queria trazer uma reflexão. Assim. A violência é um importante problema de saúde pública, terceira causa de morte entre as mulheres, causa graves impactos individuais, familiares, sociais, custos elevados para a saúde, perda de qualidade de vida, de produtividade. Então, a Nádia vai trazer essa perspectiva de como a tecnologia pode ser aliada e nos ajudar a diminuir as desigualdades e promover a saúde. Então, Nádia, a palavra está com você. Muito obrigada. Boa tarde para todo mundo. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui representando o grupo da professora Débora, poder falar um pouquinho do nosso trabalho. Então, como a professora Cristiane já falou, meu nome é Nádia, eu sou médica, ginecologista e obstetra, formada pela UFMG, sou mestra e doutoranda em saúde pública também pela UFMG, e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o Notiviva, que é um aplicativo instrucional para profissionais de saúde. Antes de falar do aplicativo em si, eu trouxe aqui um pouquinho de contexto para a gente entender de onde que vem a criação desse aplicativo. Então, esse aplicativo ele foi pensado no âmbito da vigilância epidemiológica. A vigilância epidemiológica ela pode ser entendida como um conjunto de ações que vão proporcionar conhecimento, detecção e prevenção de fatores determinantes ou condicionantes da saúde individual ou coletiva. Então, dentro da vigilância epidemiológica, a gente tem alguns objetivos. O primeiro é gerar as informações sobre as medidas da saúde. A gente quer informar a magnitude e distribuição dos agravos da saúde na população e a gente quer utilizar essas informações para evitar a disseminação da doença ou eliminar o agravo. Então, a gente, com a vigilância epidemiológica, a gente quer gerar informações baseadas em evidências, que vão informar para a gente como as pessoas estão adoecendo, do que elas estão adoecendo, do que elas estão morrendo, e a gente espera que essas informações consigam informar as instâncias políticas para que possam ser feitas políticas realmente voltadas para aquilo que está afetando a população naquele momento. Dentro da vigilância epidemiológica, a gente vai ter o SINAM, que é o Sistema de Informação Nacional dos Agravos de Notificação, e desde 2011, dentro do SINAM, que é um sistema que tem todos os agravos que precisam ser notificados no Brasil, a gente encontra a violência. Então, a violência ela é um agravo de notificação compulsória e imediata desde 2011. O que isso quer dizer? Que todo caso suspeito ou confirmado de violência que chega a um serviço de saúde, seja ele público ou privado, precisa ser notificado. O profissional de saúde que está atendendo ali não é só médico, é qualquer profissional de saúde que está atendendo ali uma pessoa com suspeita ou confirmação de violência, precisa preencher uma ficha que vai ser entregue para a Secretaria de Saúde, que vai chegar até o Ministério da Saúde, para que a gente possa ter, então, ali uma ideia da magnitude desse agravo na nossa sociedade. Existem alguns tipos de violência, não são todos os tipos de violência que precisam ser notificados. Eu trouxe aí o quadrinho daqueles que precisam ser. Então, as violências domésticas, sexual, trabalho escravo, toda violência contra criança, contra idosos, adolescentes, precisam ser notificados. E essa notificação, quando a gente fala que ela é de caráter imediato, quer dizer que é até 24 horas. Então, o profissional, ele atende o paciente, ele tem que notificar imediatamente. Essa notificação tem que sair imediatamente ali do momento do atendimento. E só para a gente ter uma noção da dimensão da subnotificação, né, desde 2011 que a violência precisa ser notificada, é compulsório. Mas a gente sabe que isso não acontece por várias razões, vários motivos, por causa do nosso sistema de saúde, geralmente os hospitais, os consultórios estão, né, sempre com muita demanda, então isso talvez às vezes fique de lado. Pensando nisso, a gente tentou quantificar essa subnotificação. Então, no nosso grupo, a gente realizou um estudo que a gente pegou a Pesquisa Nacional de Saúde, a gente tentou identificar na Pesquisa Nacional de Saúde, que é uma pesquisa, um inquérito nacional,
todas as mulheres que falaram que sofreram violência e todas aquelas mulheres que falaram que sofreram violência e procuraram um atendimento em saúde por causa dessa violência. Então, a gente entende que se uma mulher sofreu uma violência e procurou um atendimento em saúde, necessariamente aquilo ali deveria ter sido notificado. Então, com esse número, a gente comparou ao número de notificações que a gente realmente tem dentro do Sinam. Isso tudo no ano de 2019, a gente fez no mesmo ano para a gente poder ter essa comparação. E eu trouxe aqui a figura só da violência física, que foi a violência mais notificada, a sexual e a psicológica são ainda mais subnotificadas, e a gente vê que a violência física no Brasil, só 24% delas foram notificadas. Então, um quarto só das violências é notificada. Isso mostra para a gente o quanto que, se a gente depender apenas da notificação, a gente vai ter uma ideia errada da magnitude da violência. E entendendo, então, né, a importância da notificação, percebendo aí o quão subnotificada ela é, o Ministério da Saúde fez um acordo com a UFMG para a gente tentar algumas formas de melhorar a notificação no nosso país. O que foi acordado foi o desenvolvimento de um aplicativo que seria feito para dispositivos móveis, que vai informar sobre a vigilância das violências e vai orientar os profissionais a identificar, notificar e encaminhar esses casos, tentando, então, qualificar a vigilância de violência no Brasil. Então, em 2018 foi feito esse acordo, foram alguns anos desenvolvendo esse aplicativo, foram participação de várias pessoas do nosso grupo de pesquisa, do Ministério da Saúde e de outros grupos também participantes. E o nosso produto final foi o aplicativo Notiviva, que eu vou apresentar aqui para vocês. Ele foi lançado oficialmente em novembro de 2022. Ele está disponível, gratuito, em qualquer Android ou Apple. E ele vai trazer, então, algumas informações importantes sobre a violência. É um aplicativo que você baixa, ele funciona offline, a gente fez muita questão disso acontecer, pensando, né, nos lugares do Brasil que muitas vezes não tem um acesso fácil ao 3D, então a gente fez muita questão de que esse aplicativo funcionasse offline para aqueles profissionais de saúde que estivessem no norte, em locais que não estão pegando o celular, no Pantanal, né, nos extremos do país. E aí, quando você abre o aplicativo, você vê que tem algumas informações importantes que vão ajudar os profissionais a entenderem a violência, e a gente também tem um foco de tentar fazer com que esse aplicativo sirva também como uma ação educacional na graduação em saúde. Então, algumas telas importantes que a gente colocou dentro do aplicativo. O primeiro é o conceito de violência. A violência, ela tem conceitos pela Organização Mundial de Saúde. A gente sabe que a violência, ela é intersetorial, a violência, ela é vista do ponto de vista da educação, do ponto de vista da segurança pública e também do ponto de vista da saúde. Do ponto de vista da saúde, tem algumas diferenças, algumas singularidades. Então, a gente pegou e quis colocar tecnicamente o que é a violência para os profissionais de saúde, as divisões disso, quais são os tipos de violência, qual que é a natureza da violência. A gente colocou muitas referências bibliográficas de leis, de documentos mundiais e nacionais que vão falar sobre esse agravo. E a gente também traz sobre a notificação da violência. Então, no aplicativo, a gente vai falar um breve histórico, falar sobre o que é a notificação, o que vem a ser o objeto da notificação, que é aquilo que eu falei no início, quais são as violências que devem ser notificadas. A gente fala da importância da notificação e traz aí também a notificação como uma ação de cuidado, pensando exatamente nesse aspecto educacional do professor levar para dentro da sala de aula, para dentro da disciplina de epidemiologia, por exemplo, sobre a notificação da violência ou de qualquer outro agravo, a gente conseguir sensibilizar os nossos futuros profissionais de saúde da importância que é a vigilância epidemiológica como um todo, mas também em relação à violência. E nesse aplicativo a gente também vai trazer algumas especificidades, a gente tentou ser o mais abrangente possível, mas também o mais claro, conciso, para também o aplicativo não, né, ser de um uso constante, prático para todos os profissionais. E aí a gente trouxe, então, alguns conceitos de cada subgrupo de violência. Então, para cada grupo, a gente vai trazer quais são as violências mais frequentes,
quais são as formas de identificação. Essa parte das formas de identificação são muito importantes, a gente pensa principalmente para as crianças e para os idosos, que muitas vezes são pacientes muito vulneráveis, que não conseguem, né, ter uma privacidade ou ter um entendimento para conseguir falar para o profissional o que está acontecendo. Então, a gente traz aí umas formas indiretas de identificação, de comportamento, de sintomas, de sinais físicos que podem fazer o profissional suspeitar que está acontecendo uma violência. E a gente vai falar também das condutas diante desses casos. Então, a gente vai falar não só do acolhimento, do atendimento humanizado às pessoas que são vítimas de violência, mas a gente também vai orientar os profissionais sobre o que fazer naqueles casos, porque a gente percebe que muitas vezes os profissionais de saúde, eles atendem um caso de violência e eles não sabem como encaminhar aquilo, não sabem para quem encaminhar, o que fazer. Então, a gente também colocou uma parte de segmento, por exemplo, violência contra a criança tem que ser comunicado com o conselho tutelar. Então, tem todas essas especificações dentro do aplicativo para a gente ajudar o profissional desde o início da consulta, né? Então, desde o momento que aquele paciente chega para o profissional, que ele identifica o caso, até o final, até como que a gente vai encaminhar e acompanhar aquela pessoa vítima de violência em todo o seu processo. E a parte que geralmente é a parte que faz as pessoas baixarem o aplicativo, que é uma parte mais prática, né? Que a gente conseguiu fazer dentro do aplicativo é o como preencher a ficha. Eu coloquei uma fotinho da ficha, tá pequenininha aí, mas só para vocês terem uma ideia, a ficha é bem grande, ela é frente e verso, são 70 campos de preenchimento, mais ou menos. Ela é muito detalhada e é muito grande, é muita coisa, mas assim, cada item dessa ficha tem uma importância, tem um porquê tá na ficha, e a gente gostaria que todas as fichas fossem preenchidas completamente, porque essas informações são muito importantes para a gente, mas a gente sabe que tem algumas informações que podem ser complexas para pessoas que não estão acostumadas com o assunto, então a gente trouxe aí de como preencher, pensando principalmente nos campos que podem levantar dúvidas, porque tem campos de nome, data de nascimento, isso é simples, mas, por exemplo, tem campo de orientação sexual, de identidade de gênero, tipos de violência, descreve alguns tipos, então, para a gente conseguir ajudar as pessoas a entender o que tem que ser preenchido em cada lugar, como preencher em cada lugar, a gente trouxe essa parte da preenchimento da ficha, e aí a gente conseguiu fazer também de colocar, a pessoa coloca o número do campo, a ficha, todos os campos vem com um númerozinho, a pessoa joga o número nessa parte e vai ter então ali qual é a pergunta, fala um pouquinho sobre a pergunta, sobre o que se espera dentro daquela pergunta, como que preenche. E a gente também colocou se o campo é essencial, de preenchimento obrigatório. E como eu falei, a gente espera que todas as fichas sejam sempre completamente preenchidas. A gente considera que todas as coisas que estão ali são de preenchimento obrigatório, porque são importantes para a gente. Mas conhecendo as demandas dos hospitais, conhecendo a realidade, né, da saúde no país, a gente tenta dividir ali para orientar o profissional, né? Tipo assim, então, o que você tem que priorizar dentro da ficha. Então, a gente coloca que é o preenchimento obrigatório e os outros a gente fala que é o essencial, que é importante ser preenchido, mas é uma segunda prioridade, por assim dizer. E por último, a gente também colocou nesse aplicativo, pensando mais uma vez no sentido educacional do aplicativo, né? A gente trouxe alguns exercícios, alguns casos, então tem algumas questões que as pessoas podem entrar, vai ter ali um caso, alguma coisa, né? Um paciente como que chegou, um caso clínico, e a gente entrega para eles a resposta do como preencher a ficha, onde que vai preencher o quê. Então, é uma forma de solidificar o conhecimento que a gente está passando dentro do aplicativo, que são várias coisas, são vários conceitos, são alguns detalhes, é uma forma da gente conseguir fazer com que as pessoas tenham certeza de que estão ali aprendendo o que precisam para conseguir fazer esse preenchimento dessa ficha da notificação. Então, falando um pouco mais do aplicativo, o aplicativo já está lançado, está aí, mas é claro que a gente tem, né, é uma primeira versão, a gente ainda quer aprimorar, a gente ainda quer melhorar, a gente quer que esse aplicativo seja realmente útil para as pessoas. Então, a gente está junto com a FAPEMIG agora desenvolvendo uma nova pesquisa sobre o aplicativo, em que a gente está tentando entender qual que é a utilidade, qual que é a usabilidade, se as pessoas aceitaram bem, se o layout está legal, o que mais que os profissionais acham que poderia ter, que está faltando. Então, a gente está fazendo 3 frentes de pesquisa. A primeira é que a gente está desenvolvendo um pop-up,
Então, quando a pessoa abrir o aplicativo, vai aparecer a caixinha, né? Pedindo para responder essa pesquisa, se a pessoa aceitar, se a pessoa concordar. Então, a pessoa que já tem o aplicativo ali baixado, que a gente sabe que está usando o aplicativo, ela vai participar dessa pesquisa para nos contar o que ela está achando. A gente vai aplicar os mesmos questionários para os estudantes da graduação, então, para entender se eles conseguiram compreender o aplicativo, se eles conseguiram compreender a importância, se eles acham que esse aplicativo é funcional. A gente sabe que a geração que está na faculdade atualmente, ela é muito mais tecnológica do que a nossa, então eles têm insights muito mais interessantes do que os nossos em geral. Então a gente quer escutar essas pessoas que são os futuros profissionais de saúde, como que esse aplicativo pode ser o mais útil possível para eles. E a gente também vai lá dentro dos serviços de saúde, na atenção primária, secundária, ver quem está usando ali no dia a dia, dentro do hospital, para a gente entender como que o aplicativo pode realmente ser utilizado na realidade do dia a dia ali do hospital. E por último, eu trouxe aqui algumas provocações, pensando que o grupo é de inteligência artificial. Eu tentei pensar, e acho que é uma coisa que a gente pode pensar juntos, sobre como a inteligência artificial pode ajudar na vigilância da violência. Então, eu pensei não só no aplicativo, no TVVC, mas de uma forma em geral, e algumas possíveis inovações que a gente pensa que são bem interessantes, é que, primeiro, a inteligência artificial pode nos ajudar a conhecer o perfil de usuários do aplicativo. Então, de alguma forma de geoprocessamento, a gente entender aonde esse aplicativo está sendo baixado, onde ele está sendo mais usado, onde ele não está sendo usado, a gente tentar identificar vazios assistenciais através disso, para a gente poder focar nossas políticas públicas nos locais de mais necessidade. A gente pode pensar aí no futuro de fazer um assistente de navegação, como se fosse uma Alexa ou uma Siri dentro do aplicativo, então uma coisa um pouco mais intuitiva, do usuário pegar o aplicativo, escrever alguma pergunta, escrever alguma coisa, e dentro do próprio aplicativo ele ter um direcionamento para a parte do aplicativo que parece que vai responder aquela dúvida pontual que o usuário possa ter ali no momento. E a gente também pensa na predição de áreas com maior risco de violência. Esse seria mais do que o aplicativo, seria pensando no como o aplicativo vai melhorar a notificação de violência no país, a gente conseguir, através dessa melhor notificação, entender quais são as áreas que têm mais notificação. Essa predição é muito interessante. Em Belo Horizonte, a gente já faz isso, não com inteligência artificial, de uma forma quase manual, mas a gente tem uma parceria que a ficha de notificação, a gente tem que preencher aonde a violência aconteceu. Então, com isso, a gente consegue saber quais os locais mais violentos da cidade, né? Aonde acontece mais violência, que horário que acontece, que dia que acontece, e isso consegue informar a segurança pública sobre vigilância também policial, né, para a gente tentar diminuir aí o risco das pessoas de sofrerem violência. E aí eu só queria lembrar que o objetivo final é diminuir a subnotificação da violência para auxiliar as políticas públicas de prevenção desse agravo no país, mas que o grande objetivo que todos nós temos é que as mulheres e todas as pessoas vulneráveis possam viver livres de violência em seu pleno direito constitucional. É isso que eu tinha para apresentar. Sei que eu falei muito rápido, falei demais, mas agora eu estou aberta às perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente poder bater um papo para a gente falar um pouquinho mais sobre isso.